Continuamos aqui o nosso foco de hoje, traição. Será que eles traem mais do que elas? Antônio, eu lancei a pergunta, né? Será que é verdade que eles traem mais e a mulher, quando trai, usa mais o sentimento e ele trai só por instinto? Até hoje nós ainda temos parâmetros literários de pesquisas, isso que tu traz para nós, de que o homem trai mais e de que a segunda parte, que a mulher usa mais o sentimento. Isso. E o homem é mais o instinto, né, animalesco, sexual, aquela coisa toda. Estamos indo para um ponto de revisão desses fatores, uma vez que a mulher está sendo concedido o direito de expressar seus sentimentos e seus desejos. Então, se nós lembrarmos que o nosso vô tinha um carro de boi, e ele saía e levava 6 sacas de farinha e trazia feijão, galinha e porco naquele carro de boi, e a nossa avó ficava em casa, ela ficava em casa para aquele homem que foi levar farinha e trazer porco, galinha e feijão. Hoje não é mais esse código da relação. Alguém que está ali para alguém. Alguém que não tem, além de si, outras provisões na vida. E isso leva a mulher a se despertar para as suas vontades. E as incompatibilidades que começam a se manifestar depois de 5, 7, 10 anos juntos. O esvaziamento que é natural que ocorra, não dá mais certo intelectualmente, nas vontades, nas escolhas, nos papos. É um esvaziamento natural, onde a emoção, a paixão pelo outro, tudo isso diminui. São questões que nós não seguramos. Não existe como injetar nenhum tipo de remédio na cabeça para eu ficar grudado nessa mulher pro resto da vida. Por quê? Porque se existe esvaziamento, existiu. E o desespero humano é porque não dá conta desse sentimento de perda. Nem de perda e muitas vezes nem de suportar e deixar o outro. Eu conheço muita gente que amar, sofre, né, sofre, Susan, porque não tem mais amor, não tem mais compatibilidade, mas tem pena, porque se separar-se do outro, dá a impressão de que o outro vai ficar abandonado. Gente, sai de uma zona de conforto, você vai, mudança gera isso, né? Você vai sair daquela sua vida que você tinha, e isso é que acontece, Exato. Principalmente nesse caso. Mas a gente já tem mais uma ligação, parece que é uma pergunta. Alô, quem fala? Oi, Susan, é a Regina. Oi, Regina, Olá. Você fala de onde? Aqui do Bela Vista. Perfeito. Regina, e você quer fazer uma pergunta, dar sua opinião? Não, uma pergunta. O psicólogo já explicou mais ou menos a minha pergunta, mas eu queria fazer mesmo assim. Quer complicar então, né, Regina? Mais ou menos. É assim, ó, eu sou casada há 15 anos, né? Eu nunca flagrei meu marido com outra, né? Mas tenho a plena certeza que ele já me traiu. Então é assim, ó. A gente, de vez em quando, se separa, né? Fica uma semana longe do outro, mas ele acaba voltando, enfim. E por que eu tenho, assim, o sentimento de quando eu tô longe dele, eu sinto falta? E quando eu tô perto dele, assim, eu sinto ódio. E quando eu penso em me separar dele definitivamente, viver minha vida, né? Tranquila, eu tenho um sentimento assim, mas eu não vou aguentar ele ver com outra pessoa. Por que isso se acontece com a gente, doutor? Muito bem. Ela tá numa insegurança profunda. Né? Eu disse que ela queria complicar, complicou a minha vida e a tua vai ficar complicada também, né? Esse sentimento é muito comum, é natural. Muita gente vive esse tipo de relação. Tá longe que tá perto, tá enjoado daquela pessoa, entende? O que acontece aí, muitas vezes, é a alienação. Uma alienação de dependência afetiva em que ambos não constituem as suas individualidades para irem avantes. Eles pensam que estão ali naquela jura de amor entre eles, mas não está ok. Eles precisam então rever as individualidades, os seus próprios desejos, os seus projetos, para ver aonde que ainda existe razão para permanecer. Quando se está longe é muito bom, é natural que se sinta saudades, né? Agora, o que precisa também ser pensado nesse caso é a questão da resiliência dentro da traição. Veja só, ela diz que ela sabe ou imagina, né? Ela tem certeza que ele traiu já ela. Muitas mulheres, têm aquele quê de que, assim como o filho é drogado, que o marido atrai.
Ou alguns maridos também têm um quê de que a mulher talvez faz uns flertes com outros homens. Mas o que acontece? Eles têm uma resiliência mais forte para dar condições à relação, para que a relação continue, porque se trouxer isso para o checkmate, vai ter que assumir um papel que não está preparado ou vai ter que romper. Né? Então, para não assumir um papel de relação aberta e de que, ok, eu sei que tu faz isso, e nem romper, existe um processo de alienação. Né? A pessoa suporta essa dúvida e com isso ela continua casada. Ela vai vivendo. Né? Tá, Antônio, mas aí pra gente até finalizar esse papo, é uma pena que, claro, várias pessoas estão ligando também, a gente não pode passar adiante, mas enfim, só pra gente finalizar esse assunto. Quando deve existir um perdão, até a gente aproveita, puxa esse caso aí que a Sueli passou como gancho, e quando você diria não, melhor não perdoar? Bom, é muito mais fácil dizer quando não perdoar. Ótimo. Não perdoar quando não existe mais um jeito de elaborar os flashbacks, as fantasias, as imagens que atordoam a tua mente sobre aquele fato da traição. E que isso começa a te perturbar na saúde, na alimentação, no sono, te deixa irritado, te deixa amargo, tu quer te vingar, tu também quer ir lá trair. Entende? Quando esse vai para um processo que não tem volta, então não tem perdão, não há por que tentar fazer nada nessa relação, ele vai ter que se reconstituir de outra forma, porque é fato, houve a traição. A pessoa não tem condições de elaborar aquela tragédia, aquele trauma dentro de si. O perdão, ele vai existir de maneira natural, porém não fácil, e também não sem máculas, porque esse papo de que a gente apaga as coisas é conversa para boi dormir, né? Nós vamos ficar com as marcas sempre nós. O que nós podemos é ir dando significado e buscando compreender que aquele ato da traição ocorreu porque houveram razões para isso. E nós temos que buscar esses motivos. Inclusive em então não é instinto. Inclusive em quem foi traído. Tá? Então, é uma mistura que chama-se de instinto, vamos chamar de pulsão, que é a nossa energia natural para a sexualidade, que o homem e a mulher têm. Tá? E se nos largar sozinho por aí, homens ou mulheres, em algum momento, com quem nós nos encontrarmos, vai acontecer, né? Não tenho tempo agora de contar uma metáfora muito legal de um cara que ficou numa ilha. Eu tenho 30 segundos. Vai lá, rapidinho. O cara estava sozinho na ilha e ele então, né, botou um bigode e tal, e deu uma volta na ilha, chegou do outro lado, se viu de bigode, se olhou, voltou, tirou o bigode e disse, eu acho que do outro lado tem um homem e agora ele é uma mulher, sabe? E essa metáfora, mais ou menos assim, que eu não consegui agora montá-la, mostra o quanto nós precisamos de encontros. Então, nós temos que estar cientes, Susan, de que nós precisamos de encontros. E os encontros não são definitivamente únicos. Podem ser vários. E eles não são infinitos. Eles são finitos. Eles podem acabar. Né? A gente tem que estar preparado para alimentar, preservar, criar uma boa condição de comunicação nas relações. E o que não fizer mal para um nem para o outro, faz bem. Muito bem, eu acho que com isso tudo a gente diz, conforme eu já falei, até a gente já falou várias vezes, se ame em primeiro lugar, se ame em segundo lugar, em terceiro você ama o próximo. Eu acho que é isso que diz tudo e baseia-se um pouco... O importante é respeitar o outro, né? O pior da traição é quando tem a humilhação, a ofensa, a agressão, né? O prejuízo a uma outra pessoa, tá? Prejuízo físico, enfim, financeiro, né? Como conversávamos antes. Algum prejuízo. A gente prejudica, danifica uma pessoa para o seu bel prazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí já vai para um aspecto de caráter, até psicopático. Né? Perfeito. Antônio, muito obrigada pela participação. Assunto polêmico aí que a gente até pode trazer numa oportunidade novamente. Obrigada. Felicidade.